Nunca imaginei que um dia, aos 60 anos, ia sentir o coração bater tão forte por causa de um homem que é casado com a minha filha. Chamo-me Maria. Tenho 60 anos, viúva há 10, vivo sozinha num apartamento antigo no Bairro Alto, em Lisboa, com paredes cheias de memórias e varanda onde seca roupa ao vento do Tejo. O meu marido, o António, partiu cedo demais, o coração não aguentou. Criei a minha filha Sofia sozinha, com unhas e dentes, e sempre me orgulhei de ter uma família unida. A Sofia casou com o Pedro há 8 anos, um homem forte, 40 anos, mecânico numa oficina no Porto, alto, ombros largos, mãos que consertam tudo. Quando ela o trouxe a casa pela primeira vez, para um jantar de bacalhau com natas, pensei, a minha menina tem sorte. É um homem de verdade, como o António era novo. Mas naquele dia tudo mudou. O António, não, espera, o meu marido já não está. Foi o Pedro quem mudou tudo. O meu genro Pedro. O meu marido antigo foi para um retiro de saúde no Algarve dizer que precisava de descansar a coluna, a pressão, os nervos da vida na cidade. Vou ganhar forças, Maria, volta como novo, disse-me ao beijar-me na testa antes de partir. Fiquei sozinha no apartamento, a pensar que ia ler um livro da Ana Teresa Pereira ou convidar as vizinhas para um chá e falar dos preços no mercado. Mas a Sofia ligou a chorar. A voz tremia, mãe, ajuda-me. Estamos a mudar-nos para um apartamento novo no Porto e a casa de campo em Sintra está um caos. Caixas, móveis velhos, tudo acumulado. Sozinha não consigo. O coração de mãe não é de pedra. Arranjei-me depressa, vesti umas calças velhas e um casaco que uso para trabalhos sujos, entrei no meu Fiat Punto antigo que o António consertava com as próprias mãos e fui para Sintra. A estrada conheço-a de cor. As curvas, os pinheiros, o cheiro da terra molhada. Cheguei cedo, quando o sol ainda mal tinha nascido e o ar estava fresco. O Pedro recebeu-me à porta do portão da casa de campo, de calças de trabalho e t-shirt justa que marcava o peito largo. Acabara de tomar banho, o cabelo ainda úmido, o cheiro a sabonete misturado com café. Abraçámo-nos como sempre, um abraço de família, mas as mãos dele eram firmes, quentes. Obrigado por vires, Dona Maria. Sem ti não conseguia. A Sofia teve de ir à cidade resolver papelada e deixou-me aqui sozinho com esta bagunça. A voz dele é grave, segura, daquela maneira que faz a pele arrepiar. Sorri e disse, não há de quê, Pedro. Família é família. Por onde começamos? Ele apontou para o velho palheiro no fundo do terreno. Ali está o pior. Anos de tralha acumulada. Ferramentas, móveis velhos, caixas da Sofia desde criança, pneus, tudo. Se limparmos o palheiro, o resto torna-se mais fácil. Concordei, embora pensasse, palheiro é poeira, teias de aranha, talvez até ratos. Entramos. A porta rangeu como num filme antigo. Meu Deus, o que lá estava, caixas empilhadas até ao teto, móveis antigos com tinta descascada, ferramentas enferrujadas, frascos de compota que a Sofia fizera no verão passado, bidões de gasolina, pneus velhos, até trenós das crianças. Cheirava a óleo, umidade, abandono. Raios de sol entravam pelas frestas do telhado, dançando na poeira, criando uma atmosfera estranha, quase mágica, como se o tempo tivesse parado. Vamos ao trabalho, disse eu, arregaçando as mangas da camisa velha. O Pedro fez o mesmo, descobrindo braços fortes, veias marcadas. Começámos em silêncio, só trocando frases curtas. Isto deita-se fora? Não, a Sofia guarda desde pequena. Eu mexia nas coisas pequenas, brinquedos antigos dos netos, ursos de peluche gastos, álbuns de fotografias amareladas com imagens nossas todos jovens. A Sofia bebé nos meus braços, eu e o António no dia do casamento a sorrir. Lembrava-me como o tempo voou e o peito apertava. Ele carregava o pesado. Às vezes trocávamos olhares, sorrisos. Como velhos amigos. Mas o ar estava carregado. Uma tensão que não conseguia explicar. Num momento, subi uma escada instável para alcançar uma caixa no alto, talvez enfeites de Natal que a Sofia adorava pendurar.
A camisa subiu, descobrindo a pele das costas. Senti o olhar dele. Não de familiar. De homem. Virei-me de repente e apanhei o olhar quente, avaliador. Não desviou os olhos como os homens costumam fazer quando são apanhados. Sorriu levemente, com um brilho no olhar. Cuidado, Dona Maria, disse, aproximando-se. A voz um pouco rouca. Deixe-me eu tirar, não vá cair. A Sofia não me perdoava. Subiu ao meu lado. O ombro quase tocou no meu. Os músculos tensos. Senti o calor do corpo dele, como uma onda. O cheiro ao homem, sabonete, suor do trabalho, algo simples e forte como o cheiro do António Novo. Dentro de mim algo mexeu. Algo antigo, esquecido. O coração acelerou. Prendi a respiração. Obrigada, sussurrei, descendo. As pernas tremiam da altura ou da proximidade. Os olhares cruzaram-se por um segundo. Os dele cinzentos, com faíscas. Os meus, certamente perdidos. Ele estava tão perto que via as rugas de riso nos cantos dos olhos, a barba por fazer. O momento esticou-se. O ar entre nós tornou-se denso, pesado de coisas não ditas. Depois ele recuou, tossiu, coçou a nuca como se também se tivesse atrapalhado. Que tal um chá? Propôs, desviando o olhar. Engolimos pó que chega, a garganta arranha. Uma pausa não fazia mal. Assenti, aliviada por respirar. Sim, Pedro. As costas já doem. Saímos do palheiro. Mas aquele olhar ficou comigo. E eu sabia, algo tinha começado. Algo proibido. Algo que não podia acontecer. Mas que já estava a acontecer. Saímos do palheiro e fomos para a cozinha da casa de campo. O Pedro preparou chá preto forte, com um pouco de mel do pote que a Sofia guardava no armário. Sentámo-nos à mesa velha de pinho, aquela onde a família inteira se juntava nos verões. O silêncio era confortável no início, mas aos poucos foi-se tornando pesado, cheio de coisas que nenhum de nós ousava dizer. Ele bebeu um gole, olhou para mim por cima da caneca. Sabe, Dona Maria, às vezes penso que a vida nos prega partidas estranhas. Eu ri-me, nervosa. Partidas? Isso é pouco. Às vezes parece que nos vira do avesso. Ele assentiu, os olhos fixos nos meus. A Sofia fala tanto de si. Diz que é a mulher mais forte que conhece. Que aguentou tudo sozinha depois do António. Senti um aperto no peito ao ouvir o nome do meu marido. Aguentei porque tinha de aguentar. Pelas filhas, pela família. Mas e por si própria? Quando foi a última vez que fez algo só por si? A pergunta caiu como uma pedra no lago. Fiquei sem palavras. Quando? Há quantos anos não me sentia desejada, viva, mulher? Desde que o António adoeceu, talvez. Ou antes disso. Baixei os olhos para a caneca. Não me lembro. Ele estendeu a mão por cima da mesa e tocou na minha, só um segundo, mas suficiente para o calor subir pelo braço. Não devia ser assim. Retirei a mão devagar, o coração aos saltos. Pedro, não. Ele não insistiu. Só assentiu, como se compreendesse tudo. Voltámos ao palheiro depois do chá. O sol já ia alto, o ar dentro estava mais quente, abafado. Continuámos a trabalhar, mas agora cada movimento parecia carregado. Quando ele passava por mim para pegar numa caixa, o braço roçava no meu. Quando eu me baixava, sentia o olhar dele nas costas. Num momento em que arrastava um baú pesado, ele veio ajudar. As mãos dele cobriram as minhas no cabo de madeira. Ficámos assim, imóveis, as mãos juntas. Deixa-me eu, sussurrou ao meu ouvido. O hálito quente na nuca. O corpo dele quase colado ao meu por trás. Senti cada músculo, cada respiração.
O meu corpo reagiu antes da cabeça, um arrepio, um calor entre as pernas que não sentia há décadas. Afastei-me de repente. Eu preciso de ar. Saí do palheiro a cambalear. Sentei-me num banco velho à sombra de uma figueira. As mãos tremiam. O que estava a acontecer? Ele era o marido da minha filha. Eu era a sogra. 60 anos. Velha. Não podia. Mas queria. Ouvi passos. Ele aproximou-se devagar, sentou-se ao meu lado, mantendo distância. Desculpe, Dona Maria. Não queria assustá-la. Não me assustaste, admiti, sem olhar para ele. Assustei-me a mim própria. Silêncio. Só o canto dos grilos e o vento nas árvores. Sabe, disse ele baixinho, desde o primeiro dia que a vi, pensei que era uma mulher incrível. Forte. Bonita. Não como sogra. Como mulher. Levantei os olhos. Ele olhava para a frente, como se tivesse medo de me encarar. A Sofia é a minha vida. Adoro-a. Mas, às vezes sinto que falta algo. Algo que só uma mulher como você pode dar. O coração batia tão forte que achei que ele ouvia. Pedro, isto não pode ser. Eu sei, respondeu a voz rouca. Mas não consigo parar de pensar em si desde que chegou hoje. Ficámos ali sentados, lado a lado, sem nós tocarmos. Mas o ar entre nós estava elétrico, cheio de desejo proibido. Ao fim da tarde, a Sofia ligou. Mãe, vou demorar mais um dia. Problemas com os papéis da casa nova. Consegues ficar com o Pedro? Olhei para ele. Ele olhava para mim. Consigo, respondi, a voz firme. Desliguei. Ele sorriu levemente. Então ficamos mais um dia juntos. Levantei-me. Vamos acabar o palheiro antes que escureça. Mas quando voltámos lá dentro, a luz do fim do dia entrava pelas frestas, pintando tudo de dourado. Ele fechou a porta atrás de nós. E eu soube, aquela noite não íamos só arrumar tralha. O meu corpo já decidira. Só faltava a cabeça render-se. O dia acabou e a noite caiu sobre a casa de campo em Sintra como um manto pesado. A Sofia ligou outra vez, a voz cansada. Mãe, vou ficar mais uma noite no Porto. Os papéis estão a dar cabo de mim. Consegues ficar com o Pedro? Não quero deixá-lo sozinho com tudo isso. Respondi que sim, quase sem voz. Desliguei e olhei para ele, que estava na cozinha a aquecer o jantar, um cozido simples que encontrara no congelador. Os olhos dele encontraram os meus por cima da panela. Nenhum de nós disse nada, mas o ar estava carregado de eletricidade. Jantámos em silêncio, só o som dos talheres e o tic-tac do relógio antigo na parede. Depois lavámos a louça juntos. As mãos dele roçavam nas minhas de propósito agora. Cada toque era uma faísca. Quando acabámos, ele secou as mãos no pano e disse baixinho: vou tomar um duche. Se quiseres, podes ver televisão na sala. Assenti. Mas não liguei a televisão. Fiquei na cozinha, o coração aos saltos. Ouvi a água correr no banho. Imaginei-o nu, a água a escorrer pelo corpo forte. Fazia anos que não pensava assim num homem. Culpa e desejo lutavam dentro de mim como dois animais. A água parou. Passos no corredor. Ele apareceu à porta da cozinha só de calções de fato de treino, o peito nu, cabelo molhado. Gotas ainda escorriam pelo peito. Não consegui dormir, disse. Penso demasiado. Eu também não conseguia. Levantei-me da cadeira. As pernas tremiam. Pedro, isto é errado. Ele aproximou-se devagar. Eu sei. Mas nunca me senti assim com ninguém. Parou a um passo de mim. O cheiro a sabonete fresco, a pele quente. Olhámos um para o outro durante o que pareceu uma eternidade.
E então eu dei o passo. Toquei-lhe o peito com a mão trêmula. A pele era quente, firme. Ele inspirou fundo. As mãos dele subiram para o meu rosto, acariciaram as faces, o pescoço. Inclinou-se e beijou-me. Não foi um beijo de genro. Foi um beijo de homem que deseja uma mulher. Profundo. Lento. As línguas encontraram-se. Senti o corpo todo a arder. As mãos dele desceram pelas costas, apertaram-me contra ele. Senti a dureza dele contra a minha barriga. Um gemido escapou-me. Ele murmurou contra os meus lábios: quero-te há meses. Desde aquele jantar de Natal em que dançaste fado na sala. Eu também queria. Apesar da idade. Apesar da Sofia. Apesar de tudo. Levou-me para o quarto deles, o quarto da minha filha. A cama grande, com lençóis que eu própria ajudara a escolher. Culpa apertou o peito, mas o desejo era mais forte. Despiu-me devagar, como estivesse a abrir um presente há muito esperado. Beijou cada centímetro de pele que descobria. Eu tremia. Fazia anos que ninguém me tocava assim. Quando fiquei nua, ele parou, olhou-me. És linda, Maria. Sempre foste. Chorei. De emoção. De desejo. De culpa. Ele deitou-me na cama. Beijou o pescoço, os seios, a barriga. As mãos grandes e calejadas acariciavam com uma ternura que eu não esperava. Quando entrou em mim, foi devagar, olhando-me nos olhos. Senti-me cheia, viva, desejada. Gememos juntos. Fizemos amor 2 vezes aquela noite. Lento primeiro, depois urgente, quase desesperado. Ele sussurrava o meu nome como uma oração. Depois ficámos deitados, abraçados, o suor a secar na pele. O que vamos fazer agora? Perguntei, a voz rouca. Ele acariciou-me o cabelo. Não sei. Mas não quero que isto acabe. Eu também não queria. Mas a realidade esperava lá fora. De manhã, a Sofia ligou. Mãe, já estou a caminho. Chego ao meio-dia. Olhámos um para o outro em pânico. Vestimos-nos depressa. Arrumámos a cama. Apagámos todos os vestígios. Mas o cheiro a sexo ainda pairava no quarto. Quando a Sofia chegou, abraçou-nos aos dois. Obrigada, mãe. Obrigado, amor. Vocês são os melhores. Sorri. O Pedro sorriu. Mas quando os olhos dele encontraram os meus por cima do ombro dela, soube, isto não acabou. Longe disso. Tinha apenas começado. E eu já sabia que ia voltar. Mesmo sabendo que estava a destruir tudo o que mais amava. Os meses seguintes foram um furacão que me engoliu por completo, e eu deixei-me levar, sabendo que estava a afogar tudo o que mais prezava na vida. Depois daquela noite em Sintra, voltei para casa em Lisboa com o corpo dorido de prazer e a alma partida ao meio. A Sofia nunca soube. Abraçava-me como sempre, agradecia ajuda na mudança, contava planos para o novo apartamento no Porto. Eu sorria, beijava os netos, ajudava nas malas. Mas dentro de mim morava um segredo que queimava. O Pedro começou a inventar desculpas. Tenho de ir a Lisboa resolver coisas da oficina. Vou visitar a mãe. E eu encontrava maneira de estar livre. Encontrávamo-nos em motéis discretos na margem sul do Tejo, ou numa casa pequena que ele alugara em Cascais só para nós. Cada vez que ele me tocava, esquecia a idade, a filha, o mundo. Ele era apaixonado, incansável. Fazia-me sentir jovem outra vez. Dizia coisas que ninguém me dizia há décadas, és a mulher da minha vida. Nunca senti isto com ninguém. Eu acreditava. Queria acreditar. Mas a culpa chegava sempre à noite, quando estava sozinha no meu apartamento. Olhava para as fotos antigas do António, da Sofia criança, dos netos. Chorava em silêncio. Rezava para que ninguém descobrisse.
Mas ao mesmo tempo já planeava o próximo encontro. A Sofia começou a estranhar. Mãe, estás diferente. Mais alegre, mais bonita. Eu ria-me, dizia que era o ginásio novo. Mas os olhos dela às vezes demoravam-se em mim, desconfiados. O Pedro falava em deixar tudo. Divorcio-me. Digo a verdade. Vivemos juntos, Maria. Não aguento mais esta mentira. Eu entrava em pânico. Não, Pedro. A Sofia nunca me perdoaria. Os netos, não posso perder os netos. Ele insistia, mas eu perco-te se continuarmos assim. E eu cedia. Marcava novo encontro. Nova noite. Novo pecado. Até ao dia em que tudo explodiu. Era um domingo de primavera. A Sofia ligou de manhã, voz fria. Mãe, podemos falar? Venho a Lisboa hoje. Sozinha. O coração gelou. Quando chegou, sentou-se no sofá da sala, olhos vermelhos de chorar. Encontrei mensagens no telemóvel do Pedro. Fotos. Conversas. Mãe, é contigo? Não consegui mentir. Baixei a cabeça. As lágrimas caíram. Quanto tempo? 8 meses. Ela levantou-se de repente. 8 meses? A minha mãe com o meu marido? Como pudeste? Gritou. Chorou. Chamou-me nomes que nunca pensei ouvir da minha filha. Traíste-me. Traíste o pai que já morreu. Traíste tudo o que somos. Tentou sair, mas voltei a perdoa-me, filha. Eu perdi a cabeça. Ele fez-me sentir viva outra vez. Ela olhou-me com nojo. Viva? Destruíste a minha família para te sentires viva? Saiu. Bateu com a porta. Não ligou mais. Não respondeu às mensagens. Os netos deixaram de vir aos domingos. O Pedro quis vir viver comigo. Agora já está tudo à vista. Vamos assumir. Mas eu já não queria. Via o ódio nos olhos da Sofia. Via os netos confusos. Via o António nas fotos a julgar-me. Acabou, Pedro. Não aguento mais esta dor. Ele chorou como uma criança. Mas eu amo-te. Também te amei. Mas o preço foi demasiado alto. Separámos-nos. Ele voltou para o Porto. Tentou salvar o casamento, mas a Sofia pediu o divórcio. Eu fiquei sozinha. De verdade. Perdi a filha. Perdi os netos. Perdi o respeito das vizinhas que souberam. Passei meses sem sair de casa. Chorava todas as noites. Ia à missa, pedia perdão. A Sofia só voltou a falar comigo um ano depois, por causa dos netos. Eles perguntam pela avó. Mas eu ainda dói. Vemo-nos de vez em quando. Conversas curtas. Olhares que evitam. O Pedro mudou-se para o Algarve. Dizem que está com alguém mais novo. E eu aprendi a viver com vazio. Às vezes, ao fim do dia, sento-me na varanda, vejo o Tejo ao longe. Lembro-me daquela noite no Palheiro. E penso, valeu a pena? Não. Mas também não me arrependo completamente. Porque por uns meses voltei a sentir-me mulher. Viva! Mesmo que tenha custado tudo o resto. Agora sou só a avó que os netos visitam por pena. E a mãe que a filha nunca mais perdoou de coração. Mas estou em paz. Porque paguei o preço. E aprendi que alguns desejos deviam ficar fechados para sempre. Como aquela porta do palheiro que nunca mais abri.